Olá, me chamo Caio Madeira, sou aluno de Ciência da Computação da PUC-Rio. Hoje eu vou apresentar para vocês a terceira parte de uma série de palestras do projeto Infracidade. No caso dessa, se trata sobre a última parte, a parte final, que é uma análise das opções de mercado, referente aos beacons que introduzimos alguns vídeos atrás. Antes de tudo, é importante dizer como foi feito, como foram avaliados tanto as marcas quanto os modelos de beacons. E para isso foi separado alguns critérios. A marca e o respectivo produto dela, que seria o alvo da avaliação, deveria cumprir como requisitos mínimos. Então, para ficar mais claro, temos a marca e temos o produto. O produto ele vai ter todos esses aspectos que estão listados aí na tela analisado. Então, fonte de energia, alcance, design, preço, origem do produto e confiabilidade, sendo esse último parâmetro também valendo para a marca, eles foram analisados e dentro desses parâmetros em si tem subtópico, tem outras categorias que são as características, por exemplo, da fonte de energia, do próprio design, por exemplo, a cor ou algo assim, são subtópicos dentro desse tópico. Sobre as fontes analisadas, o principal foi sites de e-commerce. E com sites de e-commerce eu não quero dizer só sites de terceiro, eu quero dizer também os próprios sites das marcas dos produtos, por exemplo, o site da Contact, a loja da Contact, mas também sites como Amazon, Mercado Livre, Alibaba, AliExpress também foram avaliados, juntamente com reviews especializados, né, conhecimento dos produtos. Geralmente cada marca, como Blue Cats ou Ishimote, elas possuem canais no YouTube que mostram um pouco dos seus produtos, além de reviews de terceiros, apesar de serem um pouco mais raros. Como foi analisado? Os sites de e-commerce e reviews especializados eles foram cruciais para que haja um primeiro contato com a marca ou com o produto. A partir disso, para fazer uma espécie de encaixe dentro dos critérios estabelecidos, reviews de sites especializados, reviews mais técnicos, reviews do produto no YouTube e avaliações de usuários dentro da página do produto específico, do beacon específico, foram cruciais para uma tomada de decisão, além dos nossos próprios parâmetros da pesquisa. A fonte de alimentação, assim como outros critérios estabelecidos antes, precisam cumprir o propósito da pesquisa. Então, não faria sentido, por exemplo, a fonte de energia ser USB, porque um beacon, por exemplo, ele vai ser exposto em alguns eventos, ele vai ser usado em alguns eventos, então não teria como ter uma fonte de alimentação USB lá por perto. Então, quando coisas mais específicas que são mais relacionadas ao propósito da pesquisa são tidas como subtópicos, mas no caso de uma outra pesquisa ou de outro contexto, ou uma pessoa querendo comprar o beacon para a própria casa ou uma automatização na empresa, etc., vai variar, obviamente. Mas foi levado em conta pilhas, podendo ser AA ou AAA. Como no caso, beacons com baterias são relativamente mais fáceis de encontrar, optamos por ele, mas não sendo de fato a preferência. O tempo da bateria deve ser em média 5 a 8 anos. O alcance precisa ser de 50 a 100 metros. É importante um alcance longo pelo fato de quando você usa em ambientes internos, quando você usa um beacon em ambiente interno, é bem provável que ele esteja sujeito a interferência. Interferência de objetos físicos, por exemplo, de alguns materiais, e isso pode custar um pouco. Isso pode diminuir um pouco o alcance. Então é bom um alcance um pouco maior. As cores podem ser discretas, no nosso caso,
né, por causa da pesquisa, elas devem ser discretas, porque como é como ele vai ser usado em diversos contextos, não necessariamente existe a possibilidade de escondê-los, por exemplo. É, a possibilidade de remoção da bateria deve ser fácil, né, ou das pilhas. Um exemplo é a Shimote, que antigamente ela vendia os produtos, os beacons, só que não era possível remover a bateria deles, então isso já acendeu um alerta. E é uma coisa que a gente precisa ter cuidado na hora de escolher um. Na pesquisa não há critérios de relação à altura, comprimento, profundidade ou raio. Geralmente eles são pequenos, os beacons, o case no caso, eles não são muito chamativos. O preço. Ele deve custar entre 50 a 70 dólares uma unidade, isso contando por unidade. O frete não é contabilizado nesse critério. Produtos à parte, como sistemas de gerenciamento de beacons, que vem com alguns modelos quando você compra, por exemplo, na Contact, não são considerados nesse quesito. Mas é importante dizer que existem algumas empresas que não vendem beacon por unidade, então o mínimo que você pode comprar é X unidades. A origem do produto não deve influenciar no preço final. O que isso quer dizer é não influenciar tanto no frete, a localidade do produto. Confiabilidade. A empresa, isso é mais referente à marca em si do que o produto. A empresa deve possuir tempo de mercado, então os beacons eles foram bastante famosos na década passada, então diversas empresas surgiram lá meados de 2012, 2013, bem no início da década de 2010. Então, então eu decidi usar isso como um critério para poder marcar uma certa confiabilidade. Durante a pesquisa, obviamente, existem a maioria das empresas surgiram no início da década passada. Algumas já não existem mais, outras surgiram no final, como a Tagen, mas grande parte, como a Shimote, Contact, Blue Cats, elas surgiram no começo. Então eu usei isso como um critério de estabelecimento do mercado, até porque o Bluetooth Low Energy surgiu em 2010. A empresa deve possuir redes de contato, fóruns, fax, suporte à comunidade. É importante, principalmente quando você vai lidar com SDKs próprio da empresa ou até plataformas de gerenciamento delas. É importante ter um suporte constante para eventuais dúvidas. A empresa deve possuir plataformas especializadas e SDKs atualizados. Essa questão do SDK, que são basicamente libs para o sistema operacional que a gente vai desenvolver, que no caso inicialmente vai ser iOS. O fato de ter SDKs atualizados é bom porque conversa melhor com a APIs deles, por exemplo. No caso de plataformas de gerenciamento, conversa melhor também e poupa tempo de desenvolvimento. Aqui é um resumo dos tipos de beacons. Tem diversas marcas, algumas não estão incluídas na pesquisa, não foram avaliadas. Outras foram avaliadas, como a Glenwarm, Blue Cats, Ishimote, a Gelo, a Gimbal. Algumas delas, como eu disse anteriormente, não estão mais ativas. A escolha da marca. Aqui um fluxograma de cebola, usado na arquitetura Clean, por exemplo, em camadas para poder representar como foi a escolha das marcas. Então, em um esquema de fora para dentro, foram sendo eliminadas as marcas. No primeiro conjunto, seguindo a ordem de fora para dentro, possuímos a Sensorberg, a Sonic Notify, Gelo, BlueSense, Glenwarm, Roximity. Essas são empresas que ou provavelmente foram desativadas ou de fato foram desativadas, não estão mais em atividade. Não é possível você comprar um produto delas pela empresa de fato. E se você procurar algum produto, você provavelmente vai achar em sites terceiros, usado,
mas, né, uma empresa que não está mais em atividade não é interessante para pesquisa, pelos critérios citados anteriormente. No conjunto B, tem 3 empresas, como a Edstone, que recentemente parou de atualizar parou de dar suporte, né, para o ambiente do Android. A Edstone é da Google, e é uma empresa bem difícil de achar certos produtos. A BlueSense também entra nesse pacote de ser uma empresa de difícil acesso ao catálogo e de outras informações também. E temos a Tigen, que é uma empresa recente brasileira que fabrica beacons nacionais, só que não tem uma firmeza no mercado ainda estabelecida. E no conjunto C tem as empresas dos quais escolhemos alguns dispositivos para avaliar: a Blue Chime, Shimote, Gimbal, Contact, Duowaze, Bluecats e Physicom. Essas são empresas que possuem catálogos e estão ativas. Então, partindo para as marcas notáveis do conjunto C, temos a Shimote. O beacon escolhido dela foi o Ultra Wideband, que é o beacon basicamente carro-chefe da casa. Ele possui 2 baterias, ele possui um tempo de vida de 2 anos, que é um pouco baixo, o alcance de mais de 200 metros. Tem as questões de design, que são, por exemplo, as cores vibrantes, o que também não fecha com o que é o objetivo da pesquisa, que são cores mais neutras, especulado. E ela tem uma baita confiabilidade no mercado, porque ela já está há bastante tempo. O preço da Shimote tá no combinado, né? 3 unidades seria $99, sendo uma unidade $33. E a Contact com o Anti Beacon 2. Ele é um beacon muito bom. Ele possui 2 baterias, um tempo de vida de 8 anos, possibilidade de trocar, um alcance de 100 metros, um case de cor branca, o que é perfeito, além de ser customizável. Ele tem um mínimo de compra de 3 unidades, o que no total dá $177, mais uma unidade sua é $39, o que está no preço certo, no preço dentro do orçamento. Assim como eu disse, ela tem bastante confiabilidade junto com a Shimote, e ainda possui a garantia de 1 ano. O escolhido da Bluecats foi o BC313 TAG. Ele tem 2 baterias AA, uma vida útil de 5 anos, o que é o nosso mínimo. Esse alcance ele é com Bluecats Proximity Point, né? Então, padrão, ele teria 100 metros de alcance, o que também não é ruim. As baterias deles são substituíveis. A questão primordial é o preço, que não foi informado. Não é possível você achar o preço. Pelo menos não foi o que eu consegui durante essa pesquisa, não consegui encontrar no site oficial dele. E eles têm bastante tempo de mercado. A Blue Chime é outra que possui beacons bons, uma grande variedade, e o BC021 Multibeacon foi um deles. A sua fonte de energia é uma bateria CR2477, normalmente. A vida útil da bateria é um pouco curta demais, é 1 ano e 4 meses. O preço, uma unidade, eles vendem por unidade, e é $18, $18,95, mais ou menos $19. E eles têm uma confiabilidade alta também, eles têm bastante produtos no mercado, e os seus produtos também são facilmente encontrados fora do seu site principal. O Series 22 ele usa 4 pilhas alcalinas, a padrão. A vida útil é 48 meses. Ele tem um alcance bom de mais 50 metros. O seu material ele tem um diferencial de silicone. Ele tem um botão de LED para o status da bateria. E a sua venda por unidade, ele também é vendido por unidade, e é $45.
o que também está dentro do orçamento. A empresa tem uma confiabilidade de 10 anos, mas ela recentemente se fundiu com a Infineon, uma outra empresa. Uma das marcas notáveis é a do Waze. Ela, no caso, ela vem de módulo, ou seja, não vem com bateria. Tem um alcance de 30 metros. O preço dele em dólar seria 7 dólares, o que é bem barato. Mas o grande problema é que não temos muitas informações sobre a empresa. Eles não têm um site próprio, sendo só páginas hospedadas no Alibaba ou no AliExpress, o que fica um pouco mais difícil avaliar a empresa. Fiz Beacon BP104 é um beacon também bem notável, ele tem um alcance bem alto. Ele usa 2 pilhas AAA, mas não são inclusas, tem uma vida útil de 5 anos. Ele é vendido por unidade também e é 50 dólares uma unidade. Tem bastante tempo de mercado também. E no final temos o quadro comparativo com as marcas que estão de acordo com os tópicos que estabelecemos, sendo a Contact e a Blue Charm, com seus respectivos dispositivos, Anchor Beacons 2 e BC021 Ultibeacon, as que mais se adequam ao projeto. No final, foi escolhido o Anchor Beacons 2 como o beacon vencedor, digamos assim, justamente por fatores mais internos, como o conhecimento já da marca. No projeto já foi usado beacons da Contact mais antigos, um alcance bom até, uma garantia também explícita de 1 ano. Como no projeto usaremos mais de 3 beacons, né? No caso usaremos 6, o fato de ter a mínima compra ser de 3 unidades não seria um problema. E o sistema de monitoramento em nuvem, que é de graça também, ele vem junto com quando você compra o produto. Então aí você consegue, que no caso seria o Caio Cloud, mas você pode escolher o Cisco também. Ele possui 2 baterias, como dito antes, bateria removível, a vida útil da bateria de 8 anos, o material anti-inflamável, o design é customizável e tem o tamanho também, 49 por 49 milímetros. E é isso, todas as fontes podem ser encontradas no repositório do GitHub. Obrigado e até mais.